Shalom, olha eu aqui de novo. Gente, hoje tá calor. Tem que esperar o final da tarde para sair. Mas mesmo assim tá quente. Quando tá muito frio, a gente deseja tanto calor. Quando o calor chega, a gente fica querendo frio. Meu Deus, o ser humano é complicado. É complicado o ser humano. Meu Pai, me ajuda. Nos ajude. Mas nós vamos ler hoje aqui. Vamos fazer Romanos 15. Glória a Deus e aleluia. Ok, tá? Esse livro de Romanos é uma bênção. Eu termino de fazer um evangelho ou uma carta do apóstolo Paulo, por exemplo. A gente termina de fazer uma e já fica com saudade, porque a gente recorda tanta coisa que a gente... Às vezes as pessoas falam de cabeça, mas não te dá o ter... Assim, fala um versículo. E aí quando você vai ler o texto todo, que você vai entender por que tem aquele versículo. E nós vamos ler o texto todo, ok? Então aqui no capítulo 15 de Romanos hoje, nós vamos fazer a leitura com a graça de Deus, que o Senhor nos ajude aqui, meu Pai. Quem for ouvir, entenda, porque é a palavra do apóstolo que era cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo. Aleluia. Chamado pelo Senhor Jesus. Então vamos continuar aqui a leitura, começando o versículo 1, capítulo 15. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então o versículo 14 fala bastante sobre isso, para ter paciência com os outros irmãos, aqueles que acham que um acha que fazer tal coisa é pecado. Não estou falando aqui de coisas graves, tem aquelas coisas graves que não se abre mão, ok? Pecado de idolatria, pecado que envolve o sexo, fazer o mal ao próximo. Isso daí não abre mão, é pecado mesmo, vai dar conta para Deus, Deus vai corrigir e não é brincadeira. Agora, essas outras coisas são tão sérias, gente. O pecado sexual, que hoje em dia muitos crentes estão envolvidos com pecados sexuais. O pecado sexuais, o pecado de maltratar o próximo, o pecado como se diz, da idolatria, tá tão grande, que as pessoas ficam discutindo sobre comida, né? Era isso que estava acontecendo naquela época. Aqueles pecados que era mais sério, disfarçava, achava que estava conseguindo esconder, né? Agora, aquilo que não era tão grave, outras coisas que não é tão grave, tem coisa que não é nem pecado, deixa a pessoa impura, mas não é nem pecado. Então eles ficavam pegando muito no pé das pessoas por coisas que não era tão sério. E outras coisas que era muito sério, eles colocaram debaixo do tapete, né? E aí, tanto o Senhor Jesus como o apóstolo Paulo pegou sério sobre isso. Falou, não, basta de você ser hipócrita, basta de vocês ficar arrumando confusão por causa
de quem come aquilo ou come aquilo outro, enquanto vocês estão em pecados terríveis por aí, disfarçado, dando uma de santo, ok? Então, gente, às vezes, isso Jesus falou, você quer tirar o cisco do olho do outro enquanto você está com camelo, uma trave no seu. Então, quando você for falar do erro de uma pessoa, vê se os seus erros não é maior que o dela. Ok? Fala mal, todo mundo gosta de falar. Mas vai ser julgado também. Só que vai ser julgado o seguinte, olha, você está julgando fulano, você também vai ser julgado. Só que se o seu pecado for maior do que o fulano que você está julgando, o seu castigo também vai ser o maior, ou a vergonha que você vai passar, ou... Vocês entenderam? Então, a gente precisa analisar, sim, o que é mais grave diante de Deus. Então, surgiu aquelas frases, tem umas frases de efeito por aí que é terrível no meio dos evangélicos. Umas frases, desde que Lutero, o bom de Lutero foi que ele conseguiu levar uma Bíblia para a Alemanha, traduzir lá, levar para a Alemanha, e de lá o resto do mundo foi pegando com muito sacrifício, muita luta e muita morte. Que não foi tão fácil assim, o povo pensa que não. Mas, por outro lado, começou aquele grupo de Lutero a inventar muitas frases, que estão até hoje. Então, fazia frases para atacar os papas de Roma na época. Eles faziam frases, faziam umas coisas sem graça. Com certeza não tinha nenhum aplauso. A forma com que aquele grupo que começou a seguir ele fazia, para arrumar desavença mesmo. Por isso que teve muitas mortes, muita provocação, ok? Foi muita provocação. Então as pessoas começaram a fazer frases para provocar uns aos outros. E até hoje as pessoas têm umas frases aí no meio evangélico, nada a ver, gente, cada dia pior. Olha, eu gostaria que assista lá e compartilhe. Tem frase meio evangélico que não é espiritual, que não está ajudando ninguém. Gente, eu vejo pessoas falando mal de quem ora. Eu vejo pessoas falando mal de quem ora, ajoelha para orar. Ok? Eu vejo pessoas falando mal de quem tem os dons do Espírito Santo. Indiretamente está falando mal, gente. Vocês enganam quem não conhece a palavra de Deus. Indiretamente eu vejo gente falando mal de quem ajoelha para orar. Indiretamente eu vejo as pessoas falando mal de quem tem os dons. Indiretamente eu vejo. Para com essas frases de efeito. Para deixa esse lado horrível que foi no ministério de Lutero, essas provocações. Para com isso, é muito feio. Divide o corpo de Cristo, ok? Então, como é que é a frase que eu ia falar, né? Pecadinho, pecadão, tudo igual. Não é tudo igual. Não é tudo igual. Isso aí, a pessoa, por exemplo, ela está no adultério e ela quer dizer que o adultério é uma coisa levinha. Ela está roubando e ela quer dizer que roubar é uma coisa levinha. Ela está traindo, está fazendo... Então ela quer dizer que isso isso é leve. Então por isso que fala que pecadinho, pecadão. Que é tudo igual, que não tem pecadinho, não tem pecadão, tudo é igual. Não, gente, não é tudo igual. Cada um tem um nível de julgamento, de condenação. Se vai afetar só você ou os outros. Não pensa que é assim. As pessoas que ficam falando que pecado é tudo igual é porque elas querem viver no adultério, na prostituição. E quer dizer que, imagina, fulano, igual o povo fazia na época, né? Lavou as mãos, comeu sem lavar a mão,
vai pro inferno, primeiro você lavar a mão. E aí, muitas vezes ele estava no pecado sexual, que é coisa terrível. Então, gente, olha, não siga. Eu te dou um conselho, afaste desses grupos, ok? Que fica com essas frases, nada a ver, nada a ver, ok? Só prejudica a fé dos outros em vez de ajudar. Vai para a Bíblia, vai ler a Bíblia. Você quer pregar? Prega a Bíblia. Pregue a Bíblia. Tem umas frases que eu já... E olha que eu escrevo muitas frases eu escrevo. Se alguém quiser ir contra minhas frases, só me fala, só escrever lá embaixo. Graças a Deus, eu tenho que minhas frases não tem muita rejeição, poucos rejeitam minhas frases. Graças a Deus por isso, não a mim não, é a Deus. Ok? Mas tem frases que eu vejo por aí que é muita falta de inteligência, muita falta de conhecimento bíblico. Principalmente quando fica atacando igrejas, pastores. Misericórdia. Vamos lá então, gente, vamos? Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos, não agradar a nós mesmos, ok? Então aqui... colocou a tradução como fraco e forte. Eu falei que eu escolheria outra tradução para essa palavra. Talvez aquele que tem conhecimento, aquele que não tem. Mas aqui o fraco e o forte era justamente isso, porque uns acreditavam que podia comer carne, outros acreditavam que não. Aí já era tido como fraco, outro como forte. Aqui não está nem falando dos pecados sexuais, não. Dos pecados terríveis que tem, não. Está falando de comida. Pro cristianismo não foi pedido para guardar o sábado. Quem quiser guardar, amém, glória a Deus. Eu amo o dia de sábado. É claro que eu gosto de passear. Gente, se por mim o mundo inteiro ficava sábado e domingo sem fazer nada. Vocês acham que eu vou ficar brigando por causa disso? Deus me livre, sabe? Mas você não pode condenar a pessoa que ela precisa trabalhar no sábado. Esse quesito não foi assim exigido do cristão gentil, pelo menos. Não foi assim, olha, agora vocês não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. Só você olhou, só. É simples, só ver o evangelho que Paulo pregou. Ver o evangelho que Paulo pregou, o evangelho que o Senhor Jesus pregou, o evangelho que Paulo pregou para os gentios, que você vai entender isso, ok? Agora ficar condenando os outros, e às vezes a pessoa está no pecado muito pior, ou fazendo algo muito pior. Então, ora, nós que somos forte, eles querem dizer assim, o forte é o seguinte, forte é aquele tipo, eu posso comer carne, não tem problema nenhum. O fraco seria aquele, mas se eu comer a carne, vai prejudicar minha vida espiritual. Ou então, o forte falava assim, não, no sábado, se eu precisar fazer alguma coisa, eu vou fazer, não tem problema. Aí o fraco, não, se eu fizer qualquer coisa no sábado, vou ser punida. Então, é isso que eles estavam levando como forte e fraco. Ok? Se for ver, vai ser mais ou menos isso que eles falam sobre os dias de festas e sobre as comidas. Por isso que eu acho que a tradução não foi muito legal de colocar fraco e forte. Mas eu estou lendo conforme está na Bíblia, ok? Mas era mais ou menos isso. O que diz que era considerado forte era aquele que pensava, não, vou fazer isso, não vai ter problema nenhum. E o que era considerado fraco é aquele que tinha medo. Mas aqui não está falando dos pecados considerados capitais, terríveis. Okay? Não. Também não vai achar que, eu posso trair, prostituir, adulterar, roubar, que não tem problema nenhum. Ajoelhar lá diante de uma estátua, eu sou forte. Não, gente, isso aí não entra nesse texto. Isso daí
não tem desculpa, não tem negócio de fraco ou forte. Isso aí é não amar a Deus, ok? É não reconhecer que o nosso Deus tem a primazia. Mas vamos lá, continuar a leitura. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, ok? Para arrumando confusão por causa de pouca coisa. Às vezes a gente arruma, até eu já arrumei confusão por causa de besteira. Depois você começa a ler a Bíblia e você fala, nossa, eu tenho que parar com isso. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo. Ok? Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo. Então pensa segundo Cristo. Não é segundo o rabino fulano, nem segundo o pastor fulano, nem segundo o apóstolo fulano, não. É segundo Cristo. Olha, cada um pensa, tem um modo de pensar uns para com os outros, segundo Cristo, segundo Jesus de Nazaré. Ok? O que tem uma frase que diz, eu acho interessante, embora a gente não pode se comparar com o Senhor Jesus, porque Ele está superior a nós, ok? Em tudo. Mas ele nos deixou exemplo, nos deu o apóstolo Paulo para a gente, que através do apóstolo Paulo, agora parece que a Bíblia trava, não quer abrir não. Gente, tá complicado aqui. Eu tava com o texto lendo, o texto, ainda bem, graças a Deus, eu tenho vários aplicativos. Vou ver se esse outro aqui abre. Graças a Deus, tenho vários aplicativos. Não dá num, a gente vai em outro. Ok? Pera aí. Deixa eu fazer um negócio aqui. Quando as coisas não estão indo muito bem, você fecha a janela, tenta abrir de novo. Ok? Então aqui está falando que é segundo Cristo, né? Agora abriu, glória a Deus. Também tem que fechar a janela e abrir de novo. Então aqui está falando que é segundo Cristo. E Cristo ainda nos deu o apóstolo Paulo para a gente imitar o apóstolo Paulo, hein? Porque imitar Cristo não é fácil. O Paulo imitou o Senhor Jesus. Vocês conhecem a vida de Paulo? Então, o Senhor Jesus é um amor. Ele ainda, através do apóstolo Paulo, ele falou que para a gente ser imitador de Paulo, porque Paulo ele andava no Espírito de Deus, de Jesus. O apóstolo Paulo falou assim que ele recebeu o evangelho direto do Senhor Jesus. Ok? E o Senhor Jesus já estava glorificado, com o corpo morto e glorificado, já no poder, já como Todo-Poderoso, ok? Que Ele também é Todo-Poderoso, ok? Então, e Paulo falou, sede meus imitadores. Então, se você é imitador, imita Paulo. Que você quer imitar alguém de confiança, imita Paulo, o apóstolo Paulo. Vou imitar Jesus. Você não consegue nem imitar Paulo e quer imitar Jesus? Se Jesus já deixou Paulo falar isso, amém, glória a Deus, que em paz. Mas o problema é que as pessoas querem imitar os homens de hoje, que muitas vezes nem obedecendo a palavra de Deus estão.
Então, ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo, para que vocês, unânimes unidos, viu, gente? E uma só voz, glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo sempre estava falando ali, nosso Senhor, Senhor. Paulo tinha um respeito para falar com o Senhor Jesus. Não era igual esse pessoal de hoje aí que quer tratar o Senhor Jesus igual trata o coleguinha, não. Devia ter vergonha esses pregador novo aí que quer tratar o Senhor Jesus como o coleguinha dele. Vamos continuar? Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo escolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegre-se, ó gentios, com o povo de Deus. Alegre-se, ó gentios. E ainda louvem o Senhor, todos vocês gentios, e todos os povos louvam. Também Isaías diz: virá a raiz de Jessé. Quem é a raiz de Jessé, gente? É Davi. E de Davi veio Jesus, ok? Virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão, ok? A velha aliança, o Velho Testamento, está cheio de profecias falando desse presente de Deus para os gentios, que é a salvação pelo meio do Messias Jesus, ok? E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, tenham todo o conhecimento e são aptos para demonstrar uns aos outros. Pode demonstrar, não tem problema, mas com sabedoria, com a palavra do Senhor Jesus, ok? Entretanto, eu lhes escrevi em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho, ok? De Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Ok? Então, Paulo que é conhecedor de toda a lei, toda a Torá, toda a velha aliança. Paulo que tinha todas as qualidades, se estudando, preparando para ser um advogado, um rabino. Paulo que era mais obediente na religião dele, judaica, do que os outros mais velhos que ele. Ele falou que largou tudo por amor a Cristo Jesus. E é esse Cristo Jesus que Paulo prega o tempo todo. O tempo todo. Ok? Então é isso. Finalizamos aqui. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes. Então, Paulo não estava falando assim: eu me glorio porque eu sou judeu, eu não me glorio porque eu tenho a melhor religião do mundo, judaica, eu me glorio porque eu conheço toda a Torá. Não, Paulo falou assim: eu me glorio em Cristo Jesus. Paulo falou: eu me fiz escravo de Cristo Jesus. Viva como Paulo, viva Cristo Jesus dia e noite. Louvado seja Deus. Vem conosco, Senhor.
Ficam todos na Shalom até qualquer hora. Paz, Shalom.